Olá, bom dia! Sexta-feira, 20 de outubro de 2017. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Lembrando que é o programa ao vivo. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. E o tema que nós vamos discutir hoje é como proceder para a desocupação dos imóveis adjudicados. Vamos falar em imóvel Caixa Econômica Federal. E o nosso convidado é o conhecido de todos vocês, que apresenta o programa todas as quarta-feiras, 10 horas da manhã, Questão de Direito, meu amigo Júlio César Chance. Júlio, bom dia, Júlio. Bom dia, Gilberto. Prazer aqui, novamente estar no seu programa aqui, com uma honra estar aqui. Prazer é nosso, agradeço em nome de todos os corretores brasileiros a participação do Júlio para nos ajudar nessa questão de desocupação de imóveis retomado, principalmente da Caixa Econômica Federal e da Engea, pelo convênio firmado entre o COFES e a Caixa Econômica Federal. Júlio, podemos afirmar que o primeiro passo para tentar uma desocupação é o diálogo. E se for o diálogo, deve ser documentado em caso positivo. Como é que funciona isso, Júlio? Gilberto, realmente é uma realidade. Hoje em dia, o melhor é sempre conciliar. A justiça ela é muito morosa, nós temos processos aí que podem durar até 12 anos, o processo de reintegração de posse, emissão de posse, são todos processos vinculados ao imóvel, e esses processos são demorados, são processos que não duram menos que 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende da vara, do cartório, depende do fórum, então é um processo demorado, então sempre melhor tentar conciliar. E a melhor forma de conciliar, meu amigo Gilberto, realmente é mandar uma notificação extrajudicial, talvez também nós temos hoje... dentro do fórum, dentro do Poder Judiciário, nós podemos marcar uma audiência de conciliação, né, tem vários nomes pelo país, então eu posso marcar dentro do fórum uma audiência de conciliação sem processo, sempre é a melhor alternativa. É fugir realmente da ação judicial, porque ela é morosa e onerosa também, né? Hoje, você utilizar o judiciário, aqui em São Paulo, você vai pagar 1% do valor da ação. Outros estados chega a 4%. Então, o melhor é conversar realmente. Conversar, notificar, marcar uma audiência de conciliação e talvez, Gilberto, até arcar com alguns custos, alguns gastos que compensa, em vez de gastar com o judiciário e até mesmo com o advogado particular. Você sabe que os imóveis ocupados, esses imóveis que nós estamos falando, Caixa Econômica Federal, também da empresa Engea, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, muitos imóveis estão invadidos, alguns estão na mão de ex-mutuário, encontramos até locatários. Olha só. Locatário. Então, o receio do comprador é se vai demorar a desocupação, né? Então, normalmente, esse tipo de desocupação, segundo, não é nem emissão de posse. Me parece que pode ser feito através de petição, através de petição, né? Segundo, nós tivemos aqui uma entrevista com um colega seu, nem me recordo o nome dele. É o Carlos, né? O Carlos, isso. É. Então, ele é que vem nos orientando. E o vídeo dele, inclusive, está à disposição de todos os colegas naquela área restrita do convênio COFES Caixa no site do Cresce São Paulo. E já vou até adiantando, pedir permissão para o Júlio, se também poderíamos deixar disponível para todos os colegas corretores, principalmente aqui do estado de São Paulo, esse nosso bate-papo de hoje, Júlio. Podemos deixar? Com certeza. É uma honra sempre poder ajudar o amigo e os corretores que estão nos assistindo. E há alguma diferença nessa questão de desocupação, por exemplo, se for um invasor, ou se for um locatário, se for um ex-mutuário, isso cria dificuldade para essa desocupação ou não? Roberto, olha que interessante, ó. Nós temos as ações possessórias, né? Dentro das ações possessórias, nós temos a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. A reintegração de posse, eu posso usufruir para recuperar a posse que eu perdi, a posse total. Então, se eu tenho um sítio, uma chácara, uma fazenda, um apartamento, uma casa, e invadiram essa casa, mas eu já tinha a posse no passado, é reintegração de posse que eu vou fazer, porque eu perdi a posse total, então eu vou recuperar a posse. Quando eu perdi parte, não tudo, é a manutenção de posse, a ação de manutenção de posse. Quando eu não perdi nem parte, nem tudo, mas eu posso perder a qualquer momento, e aí eu trago um exemplo, Gilberto, quer ver? Um exemplo bem bacana e didático. Você tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, e tem um pessoal de vermelho gritando lá, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. Nesse momento, se você entender proprietário, entender que vai ter a posse invadida, você pode fazer uma ação preventiva, que é o interdito proibitório. É uma decisão preventiva para que não ocorra o fato.
Nesse caso de imóveis adjudicados da Caixa e também de imóveis comprados no leilão, o sujeito, o proprietário que comprou no leilão ou comprou no imóvel adjudicado da Caixa, ele não tinha posse, nunca teve. Então o ideal, a ação correta é a ação de emissão da posse. Essa ação de emissão da posse, para a gente guardar e nunca errar a ação, é sempre a primeira vez que eu quero ter a posse. Quando eu nunca tive a posse e eu quero ter a posse pela primeira vez, é a ação de emissão da posse. Então essa é a ação adequada. Nós temos uma outra ação ainda, que é uma ação conhecida como reivindicatória. Essa ação reivindicatória, eu posso usufruir dessa ação quando eu sou o proprietário. Aí já nem se fala de posse, não interessa a posse. Então, nesses casos, realmente é a ação de emissão da posse que devem ser utilizadas para tirar o terceiro estranho. Essa ação cabe liminar também, Gilberto. Cabe liminar as tutelas provisórias, só que nós temos um problema sério hoje no Brasil. A jurisprudência defende quem tem a posse velha. O que é a posse velha? Mais de 1 ano e dia. Então, se você compra um imóvel no leilão ou adjudicado pela Caixa, que tem um terceiro estranho morando lá dentro, só que essa posse desse terceiro estranho seja uma posse antiga, mais de 1 ano e dia, você vai ter dificuldade de tirar essa pessoa, porque ele tem a posse velha. Então você não ganha liminar. Só vai tirar num processo definitivo, ou seja, numa sentença definitiva, e cabe recurso ainda, né? Que normalmente os bancos fazem o financiamento, o mutuário deixa de pagar e ele acaba perdendo por inadimplência o imóvel. O banco acaba retomando e normalmente a Caixa Econômica Federal, a ENGEA, elas regularizam, faz a adjudicação, regularizam o nome delas, não é verdade? E elas, se forem entrar com ação para vender o imóvel desocupado, aí nós sabemos que ela vai demorar bastante, não é? Mas se eu, como um cidadão, estou comprando para mim poder morar com a minha família, acredito que deva ficar até mais simples e mais fácil eu ter esse bem. Eu comprei esse bem, eu não tenho esse bem para mim poder usufruir. Acredito que na justiça, se não conseguir, obviamente, não é, se acertar com a pessoa que está morando, seja ela quem for, invasor, ex-mutuário, na verdade, eu acredito que deva ficar até mais simples, porque eu também preciso colocar minha família lá. Eu comprei esse bem, sou o novo proprietário, eu preciso morar nesse bem, não é verdade? Eu acredito que nesse caso a justiça também vai pender mais para o meu lado, né? Verdade, Beto. O problema realmente está relacionado a liminar. Mas realmente você comprou o imóvel para moradia, para usar, para utilizar, e se tem um terceiro estranho tem que sair, né? O grande problema é que a pessoa que arca realmente com o advogado, utiliza o judiciário para fazer a emissão de posse, ele vai ter que esperar um tempo, né? Hoje, em média, aí, cerca de 24 meses, uma ação de emissão da posse. Então, quem está comprando o imóvel adjudicado na Caixa, se existe algum terceiro morando lá dentro, ele tem que ter essa ciência, que ele não vai conseguir morar do dia para a noite, ele vai ter que ingressar com essa ação judicial. No caso, por exemplo, quando o ocupante for um invasor, seja quem seja lá o ocupante, né? E tiver, por exemplo, for um casal, tiver filho menor, coisa parecida, isso dificulta uma pessoa idosa? Gilberto, isso é um boato, mas é um boato que gera uma psicologia assim, favorável, né, ao invasor. Então, normalmente, quando tem família, criança no meio, idoso, na petição, né, de defesa, que é as respostas do réu, esse invasor ele vai se defender nesse sentido. E isso ajuda sim, porque a justiça brasileira, quando tem um idoso, tem uma criança, um adolescente nesse imóvel, ele vai analisar com muito mais carinho, com muito mais cuidado, principalmente essas decisões liminares. Então, realmente é utilizado como instrumento psicológico, mas que funciona na prática sim. Porque normalmente quando é ex-mutuário, Júlio, o ex-mutuário ele entra com uma ação, por quê? Porque ele quer ganhar tempo, ele quer continuar no imóvel. Né? Na verdade, não tem nada a ver com a questão da ocupação. É a questão que ele deixou de pagar, ele pode estar reclamando que o banco cobrou mais ou cobrou a menos, entendeu? Então, ele está com essa ação, né? Mesmo assim, obviamente, o banco ele põe esses imóveis à venda, né? Por exemplo, eu vi aqui num processo, pesquisei na internet, eu vi aqui, ó, é um caso desse, de um ex-mutuário. Processo civil, emissão da posse, processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. E essa pessoa perdeu, o ex-mutuário perdeu. Isso exatamente é porque ele perdeu, que vem, que a gente não entende, a gente é leigo, não sou advogado, né? E aquelas palavras jurídicas a gente não entende, então tem que perguntar para quem entende, não é verdade? E eu não entendi bem essa colocação nessa ação, eu sei que a pessoa perdeu, o ex-mutuário perdeu e tinha que desocupar o imóvel, ok? Então, o que significa isso? Processo civil, emissão da posse,
processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Seria exatamente isso? Gilberto, olha que interessante. Quando a gente fala de processo civil, é uma matéria muito interessante porque é como utilizar o judiciário. Então tem as regras de como utilizar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário você pode utilizar do horário do expediente forense, aí tem as regras, a citação pode ocorrer das 6 da manhã às 20 horas, de segunda a sexta, com o novo CPC. Então nós temos, ao final, após a petição inicial e após a defesa, a contestação, nós temos a decisão do juiz. E essa decisão do juiz, ela pode ser classificada de duas formas, com resolução de mérito e sem resolução de mérito. Com resolução de mérito é sinal que o juiz leu o processo, ele leu a lide, né, o litígio, a briga. Então, com resolução de mérito, ele julgou o processo propriamente dito. Quando tem uma sentença sem resolução de mérito, é sinal que o juiz achou um defeito no processo. Ele não chegou a julgar a história e os fatos, mas ele julgou o quê? O defeito que ele achou. E tem vários defeitos. Nós temos o defeito de citação. Então o oficial de justiça vai e faz uma citação no sábado. Pronto, essa citação já é nula. Já seria um motivo para uma preliminar para julgar o quê? Sem resolução do mérito. Então esse julgamento foi sem resolução do mérito, por quê? Porque na verdade o sujeito, né, quem prestou, quem contratou, comprou o imóvel, financiou, ele deve ter ingressado com algum recurso. Como ele perdeu a propriedade, esse recurso não tem mais validade. Aí que vem esse nome também, a perda do objeto. Por quê? Perdeu o sentido. Eu ingressei com uma ação, mas por que eu ingressei com uma ação se eu já perdi o imóvel, né? Então perdeu o objeto. Então a perda do objeto quer dizer o quê? Perdeu o sentido. Ó, vou julgar negativo aqui, improcedente, porque perdeu o sentido. Por que você entrou com a ação agora? Então funciona, isso quer dizer isso, né? Perdeu o sentido do processo. Clarice, aqui de São Paulo, ela faz uma colocação. Quanto tempo, em média, demora a desocupação através da liminar? Normalmente, na prática, o que tem acontecido, viu, Júlio, é que os corretores vão e fazem uma conversa com o ocupante, e normalmente acontece isso: olha, eu não tenho dinheiro para fazer a mudança, você me paga a mudança, eu mudo, te entrego o imóvel. Normalmente, a grande maioria é através de composição feita com o ocupante, né? E tenho conversado também com alguns advogados que fazem esse tipo de trabalho. Em último caso, ingressar na justiça. Normalmente tem uns que falam que, em média, ele demora 90 dias. Né? Em média, 90 dias. É o que a Clarice exatamente está perguntando aqui. Mas pode acontecer casos que pode demorar mais também. Pode, é verdade? É verdade. Depende, cada caso é cada caso, né? Na verdade, na justiça brasileira, cada caso é um caso. Depende muito também da região. Nós temos, o Brasil é muito grande, né? Até o conceito de fazenda, sítio, chácara, lote, cada região chama de um jeito, né? Eu dou aula em Goiânia, o pessoal chama de rancho, né? É um termo que a gente não utiliza aqui, né? Então, o Brasil é muito grande, existe um problema cultural, porque é muito grande, é enorme, né? Então, na justiça é assim também, nós temos decisões diferentes, né? Então, essa ação vai demorar, dependendo do cartório que cair, o fórum que cair, o estado que cair, mas isso também vai depender muito dessa situação da posse velha e posse nova. O juiz, ele leva em conta isso. Leva em conta se a posse é mais de 1 ano e dia, leva em conta se tem criança no meio, se tem idoso no meio. Se tem criança, tem idoso no meio, a posse já é velha, do invasor, do ocupante, pode ter certeza que essa liminar provavelmente vai ser improcedente, cabe recurso, mas não vai ganhar essa liminar. E aí vai ter o processo como objeto duradouro, né? Vai ser demorado, não vai ser um processo rápido, não. Então, quem compra um imóvel adjudicado pela Caixa no leilão, e principalmente o corretor que trabalha com isso, né, é um ótimo negócio para o corretor, é um ótimo negócio para o comprador, porque o preço realmente é abaixo do mercado. Então, quem está comprando está tendo uma boa vantagem financeira, mas é importante o corretor alertar, o corretor de imóveis que trabalha com isso, e é importante quem está comprando ter essa ciência que vai provavelmente ter que ingressar com uma ação e fazer de tudo para evitar essa ação. Como? Conciliando, manda uma notificação, paga as despesas. Gilberto, compensa pagar 2 meses de aluguel, 3 meses de aluguel, caminhão da mudança, e evitar um litígio que pode durar 2 anos, né? Porque normalmente, viu, Júlio, quem está morando no imóvel, ele acaba não pagando absolutamente nada. Ele não paga IPTU, não paga condomínio, se for uma casa, ele não paga absolutamente nada. Ele simplesmente fica morando lá, não é verdade? E leva essas vantagens que ele acaba morando de graça e não desembolsa absolutamente nada de numerário, nem para pagar o condomínio, IPTU, absolutamente nada. E pode até acontecer o seguinte: normalmente quando é invasor não, mas quando é ex-mutuário, pega uma pessoa, vamos dizer assim, mais estressada, ele pode até desocupar o imóvel, mas ele também pode, caso essa pessoa venha destruir o imóvel, ele responde por isso
ou não responde, e quem comprou deve registrar um boletim de ocorrência. Como é que funciona isso? Gilberto, é um cuidado que o comprador deve ter, sim, né? E também, hoje no direito nós temos um fundamento que é chamado de perdas e danos. Quando eu destruo um patrimônio, né, o seu patrimônio, um bem móvel ou imóvel, né, imóvel, móvel, eu vou arcar com esse prejuízo. Então, aquele ocupante, aquele morador, né, mesmo invasor, que está lá no apartamento, na casa, e ele acaba por raiva, né, por objeto de vingança, ele acaba destruindo a casa, ele vai responder isso na justiça, ele pode responder isso. E aí o que é importante? Quais são as provas para fundamentar muito bem um processo? Testemunha, viu, Gilberto? Testemunha é muito importante, ata notarial, que é feita no tabelião de notas, também é importante, fotos é importante. O boletim de ocorrência, eu tenho um certo receio em relação ao boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, a justiça brasileira considera como um documento unilateral. Eu já vi vários julgados que o juiz ele fala isso. Olha, o boletim de ocorrência não faz prova de nada, porque é uma alegação, né? Claro, ajuda a fundamentar o processo, ajuda realmente deixar a história escrita, né? Não de forma verbal, mas o boletim de ocorrência seria algo complementar. Não posso me basear só com o boletim de ocorrência, porque existe um risco, né, muito grande. Então faça o boletim de ocorrência, mas procure também outras provas para fundamentar o processo e forçar talvez um acordo também, para que esse ocupante possa sair o quanto antes do imóvel. Viu, Júlio, existe caso de ex-mutuário ou não, ele desocupa, às vezes, o imóvel sem ninguém pedir, mas ele deixa alguma coisa no imóvel, tipo um sofá, algum móvel. Aí é meio arriscado, né? Aí é arriscado. Aí, qual é o procedimento? Se eu for, vamos dizer assim, entrar nesse imóvel, eu tenho que levar alguma testemunha, relatar, fazer um inventário do que tem, como é que eu faço isso? Gilberto, eu vou dar boas dicas jurídicas, né, para você se proteger. Quem adquiriu um imóvel no leilão, adjudicado na Caixa, se tem bens móveis dentro desse imóvel, né, o que é importante você fazer? Ou você contrata um tabelião, um escrevente do tabelião de notas, e ele vai acompanhar a sua entrada, né, na casa, no imóvel, e vai relatar isso. Vai relatar e vai fazer uma escritura pública para falar o que tem e o que não tem. Dependendo dos objetos que tenham nesse imóvel, é importante sim contratar uma empresa para guardar isso num depósito. Por quê? Porque aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma ação de consignação. Então, quando a gente fala de um imóvel adjudicado na Caixa e também comprado no leilão, nós não temos só o problema em relação à posse, né? Se tem um invasor, um terceiro morando lá dentro, que seria a ação de emissão da posse. Nós temos esse problema muito bem lembrado, Gilberto, que é uma realidade. Você entra num imóvel que tem bens, televisão, geladeira, você não pode colocar na rua, você não pode vender. E você, o que fizer, vai ter que ter prova, porque senão cabe dessa pessoa, mesmo que seja um invasor de má fé, cabe uma ação de perdas e danos, porque você destruiu, sumiu com os objetos materiais. Então jamais jogue na rua, jamais jogue fora, doa, vende. O ideal é fazer o quê? Contrata uma empresa de depósito e guarda nessa empresa de depósito. E notifica extrajudicialmente esse invasor e se não funcionar, ingressa com uma ação que chama ação de consignação em pagamento. Por quê? Na verdade, você vai informar o sujeito que esses bens estão depositados. E aí você se livra, pelo menos, aí de uma dor de cabeça gigantesca. No caso, vamos dizer, você falou em cartório, né? Fazer um documento público, seria como se fosse um inventário, né? Do que tem lá dentro, é mais ou menos isso? É isso mesmo, Roberto. É isso mesmo. Seria como se fosse um inventário. Vai lá o escrevente, vai pagar a diligência dele, ele vai relatar no que tem naquele imóvel. Então tem 2 geladeiras, uma televisão, um micro-ondas, uma máquina fotográfica, ele vai relatar, um armário, vai relatar, pelo menos é um instrumento público, e te dá uma certa garantia, porque senão, o que pode acontecer? Esse terceiro de má fé, ele pode alegar que tinha uma TV de plasma, que tinha uma geladeira do último tipo. E eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de trabalhar num caso que, mais ou menos parecida a situação, não foi de adjudicação da Caixa, mas foi de leilão, o sujeito alegou, o invasor, que ele tinha um carro na garagem. Ninguém viu carro nenhum, né? E ele tinha o documento do carro. E a justiça brasileira condenou, né, o comprador a pagar o carro, porque diz o juiz que ele tem a prova. E quem entrou na casa não tinha, então foi obrigado a pagar um carro, na época um Escort, mais de R$7 mil. Né? Então, olha o risco, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado hoje. Infelizmente, o ser humano hoje conhece os seus direitos, não conhece as suas obrigações, mas conhece os seus direitos. E de má fé tá usando isso de má fé, né? Então é importante nós deixarmos bem claro aqui para os colegas corretores de imóveis, que são credenciados junto à Caixa Econômica Federal, para poder fazer esse trabalho de venda, na venda direta, né? Mas também nada impede a gente vender nas licitações públicas, ok? Se você vai visitar um imóvel que esteja desocupado, você abre o olho ou tem mobília, volta para trás e
vamos pensar duas vezes para o que nós vamos fazer, não é verdade? Verdade, Gilberto. É importante o corretor, se ele realmente quer trabalhar nesse imóvel, que tem alguém lá dentro, ou que tem realmente bens lá dentro desse imóvel, o que ele pode fazer se ele quer trabalhar esse imóvel por algum motivo, né? O ideal é que ele se proteja. E a proteção é fazer uma declaração onde o comprador assina, e nessa declaração tem que ter os seguintes termos, né? Que o comprador tem ciência que o corretor de imóveis informou que tem um terceiro estranho morando lá dentro. Ou ainda que existem bens e é de inteira responsabilidade do comprador, porque aí o corretor se isenta dessa responsabilidade. Porque o corretor, assim como o advogado, infelizmente, a exposição, hoje, muita gente contrata o corretor pela responsabilidade que ele assume no negócio, né? Então, além do conhecimento técnico, pela responsabilidade. Então, o brasileiro, infelizmente, ele quer achar um culpado. E o corretor tem que fugir para não ser o culpado da história, né? Fugir dessa responsabilidade. Eu não sei se haveria esta necessidade de fazer uma colocação que ele não conhece, mas normalmente nos editais já consta se o imóvel está ocupado ou desocupado. E quem está comprando, ele vai saber que ele está ocupado. Consta lá no edital, e o edital é público, né? Já está lá, imóvel ocupado. Então ele sabe que está ocupado. Quem está comprando sabe que esse imóvel está ocupado. Ele já vem ciente que esse imóvel está ocupado. Mesmo assim, é prudente o corretor fazer ele assinar algum tipo de declaração dizendo que ele está ciente que esse imóvel está ocupado por um terceiro desconhecido? O Gilberto, realmente você lembrou uma questão muito importante. Não dá, nessa situação, não dá nem para o corretor alegar, olha, eu não sabia. Não dá para alegar, porque o edital é público. Então o corretor tem que se atentar sim. Nem o interessado pode alegar isso. E nem o interessado, verdade. Então o corretor não pode alegar isso e o comprador também não. Então o ideal, o corretor faça uma declaração para se proteger e o comprador também não pode amanhã, depois, querer desistir do negócio, reclamar, uma ação de rescisão, porque ele assumiu a responsabilidade, ele pagou mais barato, né, pagou um valor abaixo do mercado, porém ele assume a responsabilidade da recuperação da posse. Que normalmente eu digo para os corretores, nesse caso, você pega o edital, né, entrega para o comprador e faz ele um protocolo que ele está recebendo o edital, porque lá vai estar escrito, né? Sensacional, Gilberto. Realmente é uma orientação que faz a diferença. Faz muita diferença porque, na verdade, está ali, ó, está ocupado. Então não dá para alegar o comprador com má fé, olha, você não me avisou, agora eu quero responsabilidade sua. Não dá. Então o corretor tem que se proteger. Hoje em dia, qualquer profissional liberal tem que agir de forma preventiva, né, Gilberto? Exatamente. Agora, quando não se consegue, de maneira alguma, através do diálogo, esta desocupação, eu vou procurar um advogado e o que eu levaria para esse advogado? Que tipo de documento? Como é que seria? O que seria bom para facilitar também o trabalho desse advogado para essa desocupação, Júlio? Gilberto, quando chega o corretor ou o cliente, o comprador no escritório, a primeira coisa que a gente pede para ingressar com uma ação hoje é a cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação. Também um comprovante de endereço é necessário para peticionar, né, o início da coisa, que é a petição inicial, e as provas. E as provas, quais são essas provas? No direito nós temos duas provas. De um lado as provas orais e do outro lado as provas documentais. Prova oral, o depoimento pessoal, ou seja, o depoimento pessoal do comprador. Também as testemunhas, pode trabalhar com testemunha também. E do outro lado nós temos as provas orais. Então poderia ser fotos, essa ata notarial que nós conversamos, também seria uma boa prova. Além dessa prova também de ata notarial, o próprio edital, né? Então o edital é importante que você junte no processo esse edital. E tudo que você fez para tentar conciliar, que são provas, né? Então se você marcou uma audiência de conciliação, se você mandou uma notificação, né? Se você conversou, ligou, tudo isso é prova. É importante fundamentar muito bem essa peça, essa petição inicial, no sentido que você tentou de diversas formas conciliar. Isso é importante porque quando o juiz for julgar, ele vai falar assim, o comprador tentou resolver. Então ele vai olhar com bons olhos isso ajuda muito. Essas são as provas que nós devemos utilizar nas peças, né? E principalmente no caso, emissão da posse. Em média, eu sei que cada advogado deve ter uma tabela, não tem, mas normalmente cada advogado cobra o seu valor. Mas em média, quanto pode, vamos dizer assim, custar para entrar com, em último caso, né? Com essa ação, quanto o advogado cobra, quais custa, quanto mais ou menos, quanto ficaria isso? Bacana, Gilberto. Isso é uma pergunta muito, muito constante, né? Quando a gente vai ingressar com uma ação, a gente tem que lembrar que o Poder Judiciário não é gratuito. Então, é oneroso. Então, vai depender de cada estado. Nós temos as normas da corregedoria. Essas normas são normas estaduais. Então, cada estado tem as suas custas, os seus valores.
Trago como exemplo São Paulo. São Paulo nós temos hoje, quando você vai ingressar com uma ação, você vai pagar 1% do valor da ação. Ou seja, se a ação, e essas ações não são ações de valores baixos, porque eu estou falando de um imóvel, né? Então, o imóvel adjudicado na Caixa, no leilão, nós vamos ter o valor venal dessa ação. Então, é o valor venal que eu vou utilizar. Então, se o imóvel, o valor venal, né, consultado pelo número de contribuinte, custa 180 mil, você vai pagar de custas, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, 1% do valor da ação. Cada estado tem o seu valor. Nós temos o Goiás, você paga 4%. Então, esse é o primeiro gasto que você vai ter com o judiciário, é a taxa judiciária. Então, vai depender de 1% até 4%, depende de cada estado, sobre o valor da ação. O valor da ação é uma ação de direito real, então é uma ação que o valor dessa ação, o valor da causa, é sempre o valor do imóvel. Além desse gasto, você vai ter o gasto com a diligência de oficial de justiça, ou citação via postal, via correio, e ainda em alguns estados você paga também a procuração do advogado. Então, tudo isso é despesa judicial, com o estado. Agora, os honorários advocatícios, nós temos a tabela da OAB, que não pode ser cobrado o valor mínimo, e também é estadual. Então, nós temos a tabela da OAB, que é uma tabela estadual. Cada estado tem o seu valor. É importante, Gilberto, isso eu falo realmente do corretor também, o corretor, o advogado que não se valoriza e não cobra o valor mínimo da tabela da OAB, ele não está se valorizando. Então, realmente, eu teria receio, e acredito que todo mundo tem que ter receio de um profissional que cobra abaixo do mercado, porque se ele não se valoriza, vai valorizar o cliente, né, Gilberto? E isso acontece com o corretor de imóveis, que pega lá e faz um valor muito abaixo da tabela e não pode, o advogado também. Uma ação dessa hoje vai depender do valor do imóvel. Fato é, se o valor for muito abaixo de mercado, eu teria uma preocupação muito grande, Gilberto, porque pode ser que esse advogado esteja aprendendo na ação desse cliente, né? Está te usando como a cobaia, né? E nesses casos no direito imobiliário, são ações complexas, a gente não pode brincar, porque uma palavra, um fundamento errado, você perde a ação e tem um imóvel pago e não consegue morar lá dentro. Então, muito cuidado com o preço. Hoje, se o profissional cobrar menos que a tabela da OAB, e hoje a tabela da OAB é estadual, vamos colocar como regra cerca de 2, 3, 4 mil reais uma ação dessa, se cobrar menos que isso, fuja desse profissional, porque algo está muito estranho. Se ele não sabe nem cobrar, imagine prestar o serviço, né, Gilberto? A Michele Guedes, ela está via YouTube, ela faz uma colocação aqui, e de fato isso é verdade, que ela aconselha todos os colegas que trabalham com os imóveis adjudicados, retomados, Caixa Econômica Federal em Géia, que às vezes lá no edital está dizendo que está ocupado, e ao visitar, ele está desocupado. Isso é importante. E eu costumo dizer também no treinamento que o nosso primeiro cliente está morando lá. Vamos lá, né, tentar regularizar a situação dele, tentando vender para ele, ok? Isto é importante, ok? E nós temos aqui também a colocação do Sócrates, pergunta se eu acho a vantagem, né, a compra de imóvel nessas condições ocupado. Veja bem, aí é uma questão de cada um. Eu, como nunca fui credenciado pela Caixa, porque eu é que faço treinamento aqui no estado de São Paulo, eu já tive a oportunidade de fazer a aquisição de algum desses imóveis, inclusive ocupados, né? Não para me morar, mas para a questão de investimento. E nada como um bom bate-papo com a pessoa que está morando me resolveu todos os problemas. Nunca precisei procurar um advogado. Foi apenas na conversa, no bate-papo com a pessoa e numa boa, sem chegar lá, lógico, né? Com educação, você consegue o que a gente quer, sendo educado, não é verdade? Educação em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, sem arrogância, né? Sem arrogância, respeitar a pessoa que mora lá, tá certo? A gente até entende a situação, mas a gente também vai numa boa dizendo que a gente também precisa, né? Fazer ele entender o nosso lado como um novo proprietário, não é verdade? Verdade. Porque a gente está pagando custas, né? IPTU, condomínio, sem estar usando bem. Então a pessoa não acaba entendendo, às vezes ele pede mais um mês, né? Pede algum numerário, a gente sabe até mais fácil a gente resolver por esse caminho, né? Verdade, Gilberto. E é importante também conversar com esse morador, né, esse ocupante, que além do comprador ter gastos, né, com custas judiciais, advogado, esse ocupante, como réu da ação, se ele perder a ação, e provavelmente ele vai perder a ação, ele vai ter gasto também, a sucumbência. Hoje, quem perde uma ação vai perder de 10% a 20% de sucumbência. Então, esse ocupante, ele vai ficar devendo aí 20% do valor da ação. Então, é importante explicar para ele que conciliar seria a melhor opção. Por quê? Porque, além de resolver a situação amigavelmente, sem um transtorno judicial, sem um litígio, ele também está evitando aí uma futura condenação em dinheiro, né, em pecúnia de até 20% do valor da ação, que é um valor considerável falando de imóvel, né? Já estamos chegando no final do nosso programa, minha gente, mas a Irene Dias, ela está via YouTube, mesmo o comprador vendo o edital, precisa da declaração, como eu estava dizendo, viu, Irene?
Importante é você entregar um edital para esse seu cliente, para ele depois não alegar desconhecimento, né, Júlio? Verdade. Faz inclusive evitar, né, Roberto? Dá um visto, né? Dá um visto para você ter uma proteção, que você explicou como funciona, né? Eu acho que tudo tem que ser muito bem falado hoje, não pode ter, como dizem, não pode ter uma conversa torta, né? Tem que ser uma conversa bem esclarecedora para não gerar qualquer problema futuro. Michele Guedes, ela volta a perguntar, que ela está no YouTube, uma dúvida ela aí. O imóvel sendo ocupado, né, na Caixa, e na realidade ele está desocupado. Após a compra, podemos chamar um chaveiro e fazer uma nova chave? Né? Se estiver desocupado, sem nada dentro, óbvio que você deve fazer isso. Você comprou o imóvel, mesmo não sendo imóvel adjudicado, quando você compra um imóvel, vende um imóvel, por exemplo, de mercado, é sempre bom aconselhar o seu cliente a trocar as chaves, não é verdade? Porque às vezes o imóvel ficou desocupado, ficar com a chave na mão de um, a chave na mão de outro, não é verdade? Sempre é prudente trocar pelo menos um miolo, fazer uma outra chave, né, Júlio? Verdade, Roberto. Verdade. É sempre importante trocar a chave. E também fica uma dica aqui. Quando o imóvel, o Gilberto esclareceu muito bem, se o imóvel está desocupado, troca o miolo lá da fechadura, troca a chave. E se o imóvel está ocupado, não queira fazer uma chave entrar, né? Porque se tem alguém lá dentro, você precisa da autorização judicial para entrar. Isso é muito importante você saber, porque tem gente que fala assim, Gilberto, comprei o imóvel, é meu, entra a hora que eu quero, mesmo morando gente lá dentro. Não pode fazer isso, hein? Porque depois você vai responder judicialmente. Você, da situação favorável, você vai ficar numa situação desfavorável. Então não faça isso, tá? E eu queria deixar a palavra aberta para o Júlio fazer as considerações finais para que possamos encerrar a nossa edição do Cresce Esclarece de hoje, sexta-feira, 20 de outubro de 2017, são 10 horas e 35 minutos, horário de verão. Gilberto, gostaria de agradecer você mais uma vez pelo convite, realmente uma pessoa fantástica, um ser humano muito iluminado, que passa muito conhecimento para nós, com muita humildade, muito carinho, muito respeito. Gostaria de agradecer quem está assistindo nosso programa e gostaria de deixar aqui uma informação. Você, corretor que está nos assistindo, se você quiser aí um kit, né, um kit do corretor, eu chamo de kit corretor, mas também tem algumas orientações. Manda um e-mail para mim. Posso passar o e-mail, Gilberto? Vamos lá. O e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Então é julio.professor.direito@gmail.com. Quem quiser esse kit do corretor, manda um e-mail para mim cobrando. Eu respondo para você mandando esse kit. É um kit simples, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. E também não esqueça dos modelos aqui do site do Cresce, são sensacionais, né? Feitos com muito carinho. E o canal do YouTube, nós fizemos um canal no YouTube, Gilberto, que é Júlio César Santos. Quem quiser se inscrever nesse canal, tem vários cursos gratuitos, é tudo gratuito, né? Principalmente vinculado a direito imobiliário. É mais uma opção, além do nosso grande programa em questão de direito, do Cresce Esclarece, sensacional aí para você.